tradução e edificação. Meu querido, minha querida, o que o Eterno deseja tratar comigo e contigo hoje, e que você tenha ouvidos para ouvir no nome de Yeshua, é sobre o tempo de aljava e tempo de disparo. Disparo não, né? Tempo de aljava e tempo de disparo. Yeshayahu capítulo 49, versículo 1 a 4. Vamos ler juntos. Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ou seja, o Eterno tem um propósito para todos nós. Antes de nós nascermos, o Eterno tem um destino escrito para que eu e você possamos escolher pelo bem. A escolha é sua. A escolha de viver o que o Eterno deseja, o que o Eterno tem planejado para você é sua. Você que tem que fazer essa escolha. E o profeta aqui, inspirado pelo Espírito, pela Ruach, colocou muito bem isso. O Eterno me chamou antes de nascer. Só que aí ele vai colocar alguns pontos importantes para todos que foram chamados segundo o propósito do Eterno. Ele fez de minha boca uma espada afiada, continuando a leitura. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Prestem atenção. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ou seja, o profeta está colocando que há o tempo onde o Eterno nos esconde, onde o Eterno nos coloca aguardado nas mãos deles, onde ele coloca na sua aljava. E para quem sabe do que eu estou falando, a aljava, para quem não sabe, é o lugar onde se colocava as flechas, é aquela bolsa, entre aspas, o lugar onde se guardava as flechas. Ou seja, existe o tempo, nós como flechas, existe o tempo de nós não sermos disparados, de nós não sermos usados para aquilo que nós nascemos para ser, inclusive. Para aquilo que eu nasci para ser. Existem vários propósitos que o Eterno tem para a minha vida e tem para a sua vida, porém, existe o tempo certo para que isto seja disparado em mim, para que isso seja ativado na minha vida. Existe um tempo para as coisas acontecerem e eu quero que você medite muito nisso. Muito, porque nós temos muitas expectativas quanto ao tempo, nós temos muitas ansiedades quanto àquilo que nós queremos que se realize em nossas vidas. Mas existe um tempo para as coisas acontecerem. Existe o tempo da aljava, o tempo de você se aquietar. Existe. E quando nós nos aquietamos, o Eterno fala conosco, é o tempo que você está perto dele, você está perto do seu Pai, você está na aljava dele. É o tempo onde você pode receber dele provisão, onde você pode receber dele a instrução e depois você vai ser lançado. Claro, você vai continuar com o Eterno, mas na aljava você está ali guardado, recebendo instrução para depois ser usado. Existe um tempo de instrução. Eu estava compartilhando com os irmãos que boa parte das inspirações que eu tenho para músicas novas, e eu ainda não consegui vencer esse desafio direito. Eu estava compartilhando com alguns irmãos meus, isso, eu falei, puxa, a maioria das vezes que eu recebo alguma melodia nova, que eu recebo uma ministração, é quando eu deito, é quando eu vou deitar, e aí quando eu desacelerei tudo, eu tô quase dormindo, vem uma melodia na minha mente, vem uma ministração, o Senhor começa a ministrar, e aí o que acontece? A preguiça de levantar, vencer o desafio, puxa, eu tô quase dormindo, né? E até compartilhei com os irmãos ali, eu falei, puxa, me dá até uma raiva agora, Senhor, eu tô quase dormindo. E a dificuldade que é para eu levantar da cama para anotar isso, porque o que acontece? Se eu não anotar o que o Senhor me dá, e eu faço isso até, inclusive, às vezes eu estou na sinagoga, eu pego o celular rapidinho e anoto o que o Senhor está me ministrando para poder trazer aqui até para os irmãos. Ontem, essa ministração que eu estou aqui compartilhando com os irmãos, veio ontem um devocional. Quando nós acabamos o devocional, eu falei para minha esposa, eu falei, agora espera um pouquinho que eu vou gravar um áudio do que nós conversamos, do que o Senhor nos ministrou agora, para poder compartilhar amanhã na rádio. E aí eu tenho que gravar, eu tenho que colocar a melodia rapidamente, porque senão eu esqueço.
Eu admiro os cantores que conseguem guardar as melodias, que eles são inspirados, aquilo que eles não perdem, né? Até porque antigamente não se tinha acesso a um gravador de voz assim, e você tinha que ter uma fita e uma série de coisas, era muito mais difícil. Hoje não, hoje tá tudo na palma da mão, eu não sei como eles faziam, sério, sinceramente eu não sei como eles faziam. E eu compartilhando isso, minha irmã me disse o seguinte, ela falou, sabe por que o Senhor fala conosco quando é assim, a gente está prestes a dormir? É porque é o único momento, ou quase o único momento do dia em que nós nos aquietamos, em que nós paramos. A gente para ali, para tudo para dormir. E para quem tem insônia, para quem tem dificuldade em descansar, dificuldade para dormir, para quem é acelerado, para quem é ansioso, você se força porque você sabe que uma hora a conta vai chegar. Você sabe que a fatura vai vir se você não dormir, se você não descansar. Você sabe que se você não permanecer no tempo da aljava, a fatura vai chegar. Se você não sabe, hoje eu estou te falando que se você não ter o seu tempo de aljava, se você não ter o seu tempo onde você não está disparado, onde você não está voando, uma hora a fatura vai vir para você pagar. Se você não desacelerar, uma hora vai cobrar o preço, uma hora essa aceleração, esse voo, o tempo todo voando, vai cobrar o preço. E aí o que o Senhor poderia fazer através da sua vida vai ser limitado, vai minrar, porque você não descansa, porque você não respeita o tempo da tua aljava, você está sempre empreendendo em novos projetos. Eu sou uma pessoa que eu preciso me brecar, porque senão eu quero sempre empreender em coisas novas. E aí o que acontece? Eu nunca concluo as que eu comecei. Então eu coloquei isso como via de regra para mim, eu preciso concluir aquilo que eu empreendi. Eu tenho alguns projetos em andamento, algumas canções em arranjo, algumas canções em processo de gravação, eu tenho alguns videoclipes em processo de gravação, eu tenho alguns que estão em edição. Hoje eu tenho uma edição, um que eu acabei de gravar, um que eu estou terminando a edição, eu tenho uma canção que eu terminei de gravar, vai processo de mixagem e masterização, e outra que está em processo de arranjo e gravação. Eu não posso ir além disso. Porque enquanto eu não faço uma coisa, porque eu uso ambientes diferentes para gravar, para mixar, eu uso momentos diferentes para editar, então estes aqui eu consigo. Mais do que isso, eu sei que eu só vou acumular e eu não vou conseguir terminar. E o Senhor não me chamou para isso. Ele não me chamou para isso. Para eu compor, eu tenho que parar. Sabe quando o Senhor fala comigo, muitas vezes, quando eu estou sentado, eu sento e eu preciso me aquietar. Do contrário, não importa quantas horas eu vou permanecer ali naquele piano, não vai sair nada. Quantas vezes era no momento que eu estava com a mente tranquila, sem nenhuma ansiedade. Aquela canção que vocês escutam, eu vou colocar aqui, porque é minha e não vai ter problema com direitos autorais, né? Então dá para colocar. Essa canção aqui, ó, a canção Rodula Hashem, que você vai escutar agora, presta atenção nessa canção aqui, ó. לעושה השמיים בתבונה למוליך עמו במדבר הודו להשם הודו לו כי טוב כי לעולם חסנו. Eu me lembro o dia que o Eterno me concedeu essa música, era um Kabbalah Shabbat, e foi um momento onde a Cel foi compartilhar um testemunho, e nós nos alegramos ali de ouvir aquele testemunho. Era algo que nós estávamos orando há algum tempo já, para que pudéssemos vencer. Eu nem me lembro o testemunho direito, o testemunho eu não me lembro direito, mas eu estava no piano, eu estava tocando ali algumas notas enquanto era compartilhado aquele testemunho, enquanto o Achalá e o vinho estavam sendo posicionados para nós iniciarmos o Kiddush para a noite de Shabbat. E me veio essa melodia, posso colocar como um nígun, né? Essa melodia, esse vocalize. E eu falei, puxa, aí rapidinho eu coloquei as notas no piano, memorizei ali mais ou menos, e eu tinha um refrão, Rodulokitov, que tá tocando agora.
que Leolam Hasdo. E aí o refrão me veio. Foi num momento de alegria, um momento onde eu não estava preocupado demais. Um momento onde eu não estava, porque era Shabat. Eu vou fazer um parênteses assim, aqui. Ontem, conversando com uma pessoa muito amada, me acompanhou boa parte da minha vida no meu ministério, ele compartilhou algo que ele está vivendo, um tempo de descanso para ele, e ele compartilhou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou: Caio, se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Não é interessante isso? Porque eu não estou falando de ser ócio, de ficar ocioso, de não ter trabalho, de não trabalhar, de não colocar as coisas em ordem na sua vida. Não estou falando disso, não estou falando do sustento que eu tenho de trazer para minha casa, do meu trabalho. Eu não estou falando da dedicação que você precisa ter. Não estou falando de não estudar, de não sonhar, de não planejar um bom futuro, de não desejar ser bem-sucedido. Eu estou falando de quando nós não conseguimos desacelerar, quando nós estamos multitarefas e a nossa mente está multijanelas igual um computador, e você não é um computador. Você não é, o seu sistema operacional não é Windows, não é janelas. E aí ele colocou: se fosse fácil não seria mandamento. É mandamento descansar. É mandamento. É mandamento que você tenha um tempo da aljava. E existem áreas diferentes nas nossas vidas que estão em processos diferentes. Existem coisas em mim que estão na aljava, estão esperando para ser lançadas. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que algo eterno tem preparado para a minha vida que está na aljava. Não foi disparado ainda. Vai chegar o tempo. E existem coisas em minha vida que já estão disparadas, já estão no processo. O nosso primeiro videoclipe, editado aqui, produzido, ele só aconteceu depois que nós filmamos imagens em Israel. E nós usamos em diversos clipes, nós usamos em Yedid Nefesh, nós usamos em Odula Hashem, nós usamos em Mizmor Le David. Então, só aconteceu, os videoclipes só passaram a acontecer da forma que estão acontecendo agora, essas produções, depois que nós fomos para Israel. E eu tinha muito certo o seguinte comigo: eu vou trazer algo de lá, que eu consiga trazer de Israel, a terra prometida, o que o Senhor tem para me trazer. E foi o que aconteceu. Depois que nós voltamos de lá, nós iniciamos o projeto dentro do Ministério Som do Céu com o canal Hallel. Antes, o Hallel era só o programa de rádio no Ministério Som do Céu, e agora nós temos também o canal onde é postada as músicas e os estudos lá dentro deste canal. E nós estamos produzindo os vídeos do zero. A canção Kadosh só foi gravada depois que eu encerrei um processo de trabalhos na minha vida. Eu tinha um trabalho e eu tive que encerrar este projeto, e era um projeto também, para começar um outro projeto que era de gravação e produção musical nossa aqui de dentro do ministério. Antes disso eu não consegui gravar Kadosh. Eu não conseguia gravar Kadosh antes disso. Eu não conseguia. E depois que nós começamos este processo, foi disparado e nós gravamos então outras canções. E o Nitzachon nasceu. Olha só, com o Nitzachon, 4 canções, as 4 primeiras canções que são as minhas... Não, entre elas... eu não sei colocar qual é a preferida, mas é que eu gosto muito da canção do Soldado e da canção do Pai. Eu tô até procurando aqui ver se eu consigo achar, porque, como é nosso, também não vai ter problema com o direito autoral caso este estudo for para o YouTube. E eu fui muito tocado, ministrado por essas canções. Este processo iniciou, ele estava na aljava, ele já existia no coração do Eterno, meus irmãos. O que o Senhor tem para nós já existe com ele, já está lá. E agora existe um tempo. O meu desafio e o seu desafio é não atrasar este tempo, porque existem coisas que já era para estar disparada na tua vida, mas você está se atrasando. E existem coisas que você está rushando na frente, você está avançando etapas. Você está avançando etapas que não eram para ser avançadas. Você tirou uma flecha da aljava que não era para ter sido tirada. Ela não estava pronta para lançar voo. E quando esta flecha for disparada, ela não vai acertar o alvo. Porque só uma flecha bem preparada, disparada no tempo certo, na mira certa, vai atingir o alvo. Do que adianta também nós sermos disparados e nós não atingirmos o alvo? Do que adianta? Então, o Nitzachon já estava na aljava, mas havia um tempo e um modo para que ele fosse disparado.
Existiam algumas etapas dentro do ministério que precisavam ser concluídas para que o Nitzachon nascesse. Existem algumas etapas na sua vida que precisam ser concluídas para que flechas na aljava sejam disparadas, para que disparem na sua vida. E qual que é o meu desafio? Meu desafio, Senhor, o que eu preciso fazer então para alcançar este tempo de voo? Ou, Senhor, o que eu preciso parar? O que eu preciso me conter, porque ainda não é o tempo, eu vou errar o alvo. Senhor, não me deixe errar o alvo. Senhor, não me deixe disparar antes do tempo, eu vou errar esse alvo. E do que adianta então disparar uma flecha a esmo? Do que adianta? Existe um tempo, existe um propósito. Uma canção, Shir Kol Haaretz, deixa eu compartilhar esse testemunho. Shir Kol Haaretz veio voltando para casa, andando no caminho, e eu não tava acelerado. Voltando para casa, eu costumo vir a pé, quando eu não gravava, né, eu tenho que trazer agora a aparelhagem toda, mas eu, voltando para casa, quero colocar a canção também, um pedacinho, não tem direito autoral. ישמחו השמיים ותגל הארץ ויאמרו בגויים תגל הארץ ויאמרו בגויים השם מלך הוד והדר לפניו השם מלך הוד והדר לפניו Consegue ouvir esse refrão, você? Esse refrão, essa melodia, Shiro, Shiro, Kadash, Shiro, Lashem, Kol Haaretz, ela veio pra mim voltando pra casa, andando. Eu falei, nossa, que melodia bonita que o Senhor tá me dando aqui. E aí, rapidinho, já cantarolei ela pro celular pra poder gravar o áudio. E eu comecei a trabalhar em cima dessa canção. E aí existe todo um processo de arranjo, de sentar, se aquietar, colocar aqui vai entrar piano, aqui vai fazer isso, aqui vai fazer aquilo lá. E tem sido... O Eterno tem concedido quando nós nos aquietamos e geralmente o que nós queremos? Nós não queremos o tempo da aljava, nós não queremos o tempo do disparo, nós queremos logo o alvo. E existem processos que você precisa concluir na sua vida para que você viva o que o Eterno tem preparado para você. Existem processos. Então eu quero voltar lá no texto de Yeshayahu, 49, versículo 1 a 4. Ele fez de minha boca uma espada afiada. O Eterno já fez da boca desse homem uma espada afiada, mas o que aconteceu com ele? Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Existe o tempo. A nossa recompensa está com o Eterno. Existe um tempo. Já está com Ele. Ele continua dizendo, versículo 4, mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito. Olha só. Presta atenção no que o texto está dizendo. Eu tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão para nada. É o que acontece com quem está disparando antes da hora. Está se afadigando, está gastando a força para errar o alvo. Tudo isso para errar o alvo. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor e a minha recompensa está com Ele, está com o meu Deus, com o meu Elohim. Todos nós temos um tempo dentro da aljava. Eu tenho lido o livro Como Flechas, como tem ministrado esse livro. Livro para cuidar de filhos, está ministrando eu e minha esposa. Salmo 127, versículo 4 e 5. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Nós temos aprendido os 3 tempos, as 3 sessões, né, das flechas. Existe o tempo da aljava, existe a preparação e existe o tempo de ser disparado. Então, primeira coisa, existe um tempo que tem que ficar na aljava. Segundo, existe um preparo para que essa flecha tome o lugar, tome a direção certa, seja disparada para o alvo. E existe o tempo certo para isso acontecer.
Existe o tempo certo para isso acontecer. Isso serve para os nossos filhos, o tempo de prepará-los, o tempo de orar com eles, de motivá-los, de instruí-los no caminho do Senhor, e só depois disparar, só depois disso. Existe o tempo da aljava. Eclesiastes 3:1, para tudo existe uma ocasião e um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. E Yeshua nos fala através de uma parábola em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Ele diz o seguinte, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Ou seja, eu não posso semear hoje e pensar que a colheita vem no dia seguinte. Eu já compartilhei isso aqui com os irmãos. Quem plantou a primeira vez? Você se lembra a primeira vez que você plantou? Se você já plantou alguma coisa desde a semente? Ou se você pegou uma mudinha? Vou falar da mudinha, né? Você já fez brotar alguma coisa e você pegou aquela mudinha e você ficou olhando para aquela mudinha pequenininha, você falou, vai brotar, isso aqui vai crescer, vai dar fruto, né? Às vezes a gente comprou, uma época a gente comprava as mudas e parecia tudo igual. Eu falava, meu, qual que é a diferença, né? Para uma pessoa leiga como eu no ramo, eu ficava, qual a diferença? Isso aqui é quase igual aquele ali, e a gente tinha que esperar crescer para ver qual que era o resultado. E você fica lá olhando para a sua vida e você não sabe, o Senhor já sabe no que vai dar. É porque nós que não temos experiência com o tempo, mas o eterno nem é limitado ao tempo. Somos nós que não temos experiência com o futuro, porque nós não o conhecemos, mas o eterno o conhece. E ele sabe que se você ficar no caminho dele, na direção dele, ele sabe no que você vai dar. Ele sabe qual é o fruto que você pode dar se você permanecer debaixo da mão dele. E aí nós ficávamos olhando para aquelas mudinhas, o que isso aqui vai dar? Bom, anota aí, ó. A gente tinha que anotar. Nós tínhamos que anotar. Isso aqui vai dar coentro. Isso aqui é salsinha. Olha, isso aqui é abobrinha. Isso aqui é berinjela, né? Tô falando porque eu plantei essas coisas. Isso aqui é brócolis. E aí, depois de semanas a fio, nascia aquele negócio, começava a crescer. Eu lembro da abobrinha. Nunca tinha plantado. E aí começou a crescer aquela coisa, parecia uma estrela, e de repente uma flor amarela crescia, brotava. Eu falei, puxa vida, olha que flor bonita. Aí a flor começou, aí vinham as abelhinhas lá, a flor começou a murchar. Eu falei, eu chamava minha esposa, olha lá, amor, tá murchando a flor, acho que vai morrer. Sabia de nada. De repente aquela flor começou a brotar ali, o legume. Começou a crescer a abobrinha, crescendo. Daqui a pouco tava comendo em casa o fruto, não é? Cresceu lá. E Yeshua falou, olha, você não sabe como que vai ser. Embora, presta atenção, noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. Você vai olhar e você vai falar, Senhor, mas como isso pode acontecer comigo? Como é que isso pode se dar na minha vida? E o Eterno sabe, ele sabe como as coisas funcionam. Ele é um agricultor experiente, ele faz isso desde a fundação do mundo, desde o Éden o Senhor plantou um jardim. Ele é um agricultor experiente, escute o que eu estou te falando. Desde a fundação do mundo nós nem existíamos e ele já estava plantando. Você nem existia, o Senhor já estava plantando o seu futuro. Ele já estava plantando o meu futuro. Confie nesse agricultor experiente. Não vai você com as suas mãos, não. Não vai você com as suas mãos, não. Respeite o teu tempo. Respeita o tempo que você tem que disparar. Talvez você esteja atrasando o que o Senhor quer fazer na sua vida. Já era o tempo de ter voado e você está atrasando. Você não está se consagrando. O Senhor está te chamando. Está te chamando e você não responde. Uma das coisas que o Senhor ministrou minha família sobre nesses últimos dias, responda ao meu chamado, responda à minha presença, responda ao mover, responda quando eu falo com você, responda a mim. O Senhor não vai dar outro passo se você não disser, eis-me aqui, Senhor, teu servo te escuta. Lembra com Samuel como foi com Samuel? Ele escutava o nome dele e ele ia para a pessoa errada. Ele ia para Eli, está me chamando, meu Senhor? Não, volta a dormir. E ele voltava a dormir. Você está me chamando, meu Senhor? Não. Aí quando veio a terceira vez, ele percebeu, ele falou, o Senhor está querendo falar com esse menino, ele está me procurando, ele está procurando a pessoa errada.
Ele está respondendo, mas ele está respondendo a pessoa errada. Quando for assim, Shmuel, escuta, eu tenho mais experiência que você. Se o Senhor estiver falando com você, você fala assim, eis-me aqui, Senhor, teu servo te escuta. E aí ele falou, e o Eterno falou com ele. O Senhor está te chamando, talvez já é o tempo de você tomar atitudes em algumas áreas da sua vida, mas você não toma. Você é um indiferente, você olha as coisas acontecer e não faz nada, e já era para você ter disparado. Mas você está deixando as coisas acontecerem e não faz nada. O Senhor está te chamando, falando com você, e você não está respondendo. Como? Como você vai viver o que o Senhor tem para a sua vida? O nosso desafio, meu irmão, minha irmã, é deixar na aljava o que tem que ficar lá e disparar o que precisa ser disparado. Geralmente nós erramos nisto. Nós disparamos o que precisa esperar e esperamos com o que precisa ser disparado. Identifique isso na sua vida hoje, no nome de Yeshua. O que está parado, que já era para ter sido disparado. E o que você disparou, corre atrás para buscar essa flecha de volta, se é possível. Corre atrás. As flechas são limitadas. Corre atrás para buscar isso. Coloca na aljava de novo. Peça perdão, Senhor, me perdoe porque eu avancei com algo que não era para ter avançado. Nós temos um desejo de ver logo, como eu, na primeira vez que eu plantei, crescer. Nós queremos ver as pessoas crescerem, nós queremos ver os nossos projetos crescerem. E o Senhor está dizendo, calma, ainda não é o tempo disso crescer. Calma, ainda não é tempo. Calma que você demorou tanto para crescer, você quer que esse seu parceiro, você quer que essa sua parceira cresça rápido. Calma que não é assim, cada um tem um passo. Calma. E você que está andando vagarosamente, talvez o Senhor está dizendo, olha, aperte o passo porque você está atrasado. O Senhor falava isso tanto conosco, vocês estão atrasados. Mas agora sabe o que o Senhor tem falado conosco? Vocês precisam se aquietar, vocês precisam se aquietar. Existe um tempo. Qual que é o meu desafio? É saber o que precisa aquietar, o que precisa acelerar. O que eu preciso que fique parado e o que eu preciso que dispare. Identificar, reconhecer estes tempos na minha vida. Reconhecer o que eu preciso fazer e não avançar etapas, porque se eu disparar uma flecha que não foi preparada, eu vou errar o alvo. Eu vou errar o alvo se eu disparar uma flecha antes do momento. Existe o tempo oportuno para todas as coisas debaixo dos céus. Existe um tempo. Existe um modo. Existem as pessoas que o Senhor vai colocar do teu lado para que aconteçam grandes coisas na sua vida. Sozinho você não pode nada. Eu sozinho não faria nada. Nada. Nitzachon. O Nitzachon ele aconteceu porque pessoas se uniram. Porque pessoas se uniram para fazer as vozes das meninas, das leiloetes, a voz do coral, a voz da canção do pai, a voz, os instrumentos que foram gravados ali. Existem pessoas que se uniram para arranjar as canções, para filmagem. Houve uma equipe trabalhando. O Senhor vai colocar você do lado das pessoas certas para que algumas coisas aconteçam na sua vida. Existe isso também. E existe um tempo onde o Senhor vai colocar você do lado das pessoas certas só para sentar e aprender. E ser instruído. Ser motivado, ser ministrado. Existe um propósito, um modo, um tempo para que as coisas aconteçam. E você precisa identificar, você precisa se aquietar e meditar. Senhor, isso aqui está na aljava, eu vou esperar. Porque os projetos e os planos do Eterno já existem. Só estão esperando o momento certo para acontecer com a sua vida. Tenha isso por certo. É o que eu fico falando. Nós meditamos muito. Eu falei, Carol, existe algo para acontecer sobre aquilo, mas não é o tempo. Não é o tempo. No momento certo vai acontecer. Quem sabe vai acontecer com a nossa filha. Às vezes eu penso nisso. Se Mashiach não voltar, nós estamos plantando para que ela colha algo também. Que você possa saber o tempo da aljava e o tempo do disparo. No nome de Yeshua Mashiach.